creemos em la providencia de nuestro Señor, también creemos que la predicación es providencial y pasará de la manera como Dios desea. Así que invito a los hermanos a abrirem las escrituras en el libro de Habacuque, que creo que ya está abierto, y vamos ler el capítulo 3 a partir del versículo 16. Y mientras los hermanos abren, voy a pedir un dibujo para los niños. Como sabéis, niños, há um espaço na parte de trás da hoja que vocês podem dibujar aquele que o predicador los pide. Podéis dibujar o que queráis, por supuesto, pero na recomendação me gostaria que tentasse dibujar a figura que temos aqui descrita nos versículos 17 e 18 do capítulo 3 de Habacuque. Habacuque habla de árboles sem los frutos, sem que a higuera não tenha frutos, que o olivo não tenha frutos. Então, que os labrados não deem mantenimento, que as ovelhas não estejam mais ali. Então, quero que tenteis pensar nessa situação. Árboles sem frutos, sem ovelhas em los... Olvidei a palavra para... Corrales? Corrales? Vale, graças, irmão. Sem ovelhas em los corrales. Uma situação assim, triste como o profeta habla, pero, ao mesmo tempo, quero que dibujeis Habacuque ali, feliz. Em meio dessa situação, feliz. Vale? Então, é isso. Correis lá a figura que temos aqui nos versículos 17 e 18. Papai e mamãe ajudarão a vosotros, não tenho dúvidas disso. E tentemos dibujar essa situação, pero com o profeta, em meio desse caos, a um feliz. Quero que ensine de alguma maneira que essa pessoa está alegre, gozosa, feliz em meio dessa situação. Vale? Onde estão os outros niños? Bien, bien. Vale, me alegro muito. A ver, Habacuque, capítulo 3, a partir do versículo 16, assim habla a palavra do Senhor. Oí, e se comoveram mis entranhas, a la voz temblaram mis lábios, pudrição entrou em mis huesos e dentro de mim estremeci. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jeová, el Senhor, es mi fortaleza, el qual hace mis pés como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, te damos as graças por a leitura de tu palavra, te damos as graças por esse tempo que temos agora aqui de exponer o texto que temos em nossas mãos, Deus. Assim que te pido, Deus, que Senhor cuide de nossas vidas, ajude-nos, Deus. Ajuda a mim, como o predicador dessa manhã, a exponer tu texto com máxima fidelidade possível, para que tu tenhas toda a glória nessa exposição. A la vez, Deus, pedimos para que tu Espírito Santo abra nossos corações, ao coração de cada um de meus irmãos que estão aqui hoje, independente de sua situação, independente de las lutas que cada um está passando, que essa palavra seja uma palavra de consuelo, de regocijo para nossos corações e que podamos sair daqui alabando aún mais a Ti por Tu amor, por Tu graça, por Tu misericórdia, mesmo em situações que são difíceis para nós, mesmo que não logremos entender Tus propósitos e como Tu gestiona muitas das coisas em nossas vidas, Deus. Confiamos em Ti. Confiamos em Ti para nossas vidas, confiamos em Ti para a exposição da palavra nesta manhã. Bendiga cada um de meus irmãos aqui, bendiga aqueles que nos seguem em seus hogares e que a Ti seja toda a glória, em nome de Jesucristo. Amém. Aunque hoje não estarei predicando Eclesiastés, é difícil que não logremos ver uma unidade em los livros das Escrituras, e que essa unidade muitas vezes
Enseña situações a nós outros que uma pessoa passa que também são muito similares, muito comuns a outras pessoas nas escrituras também. Quizá porque somos seres humanos e quando miramos nossos problemas, não há nada de novo debaixo do sol. Os problemas normalmente são os mesmos. Eu me acuerdo de haber empezado a primeira predicação de Eclesiastés há algumas semanas, falando de aqueles que estavam aqui, e eu falei de la belleza que há no outono, com seus colores, com os árboles e a temperatura agradável, pero que ao mesmo tempo, aunque seja uma estação muito bela, também era uma estação horrível para aqueles que necessitavam sobreviver em meio a fortes ventos, huracanes e tornados que são comuns nesta época do ano. E falei desse contraste em la predicação anterior porque é um dos temas do livro de Eclesiastés. Em la palavra de Eclesiastés, este mundo é torcido, não se pode endereçar. E isso estaremos considerando na seguinte predicação, que há algo neste mundo que huye de nossa compreensão, que não hace sentido muitas vezes, como, por exemplo, que coisas malas passam a gente buena, como a tristeza que llega à casa de buen creyente, ou como o sofrimento pode llegar a los justos, ou pior aún, quando el impío, el malo, prospera e muitas vezes prospera no sofrimento del mais débil. São coisas que parece que não fazem sentido em nossas cabeças. E é normal, em meio dessas dúvidas, levantar questionamentos. Tentar encontrar motivo. Hallar uma boa razão lógica para todo o que passa. Tentar lidiar com toda a confusão que pode ser nossas vidas. Isso passou com Salomão em Eclesiastés. E o mesmo está passando agora aqui com o profeta Abacuque. O profeta não tinha muito claro como lidar com algumas situações que estava passando em sua nação. Assim que, antes que consideremos os versículos finais que hemos leído de seu livro, creio que é importante que nós outros nos acordemos um pouco do contexto histórico que há aqui, e que situação é esta que está passando em meio do povo. Situação essa que hemos leído em la leitura congregacional, e creio que já ajudará um pouco a compreender o que temos aqui no livro. Abacuque ha sido um profeta de Judá, em los tempos que a nação de Israel já estava dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá, e provavelmente sua mensagem foi predicado poucos anos antes da invasão de los caldeus, de los babilônios, que hicieron del pueblo de Judá um pueblo cautivo durante 70 anos. Antes da invasão, Judá havia vivido um tempo de muita paz. Aqueles que conheceis um pouco a história de los reis, se acordará que, diferente do reino de Israel, o reino de Judá ha tenido reis buenos e malos. Israel só ha tenido reis malos, pero Judá sí que ha tenido alguns reis buenos e malos. E reis que hicieron recto a los ojos de Jehová, assim como Josías, o último rei bueno de la nación de Judá, del reino de Judá. Josías reinou em Judá por 31 anos, e ha sido um bom rei. Restaurou o templo do Senhor, encontrou o livro da lei, chamou os ancianos, os sacerdotes, os profetas para renovar o pacto do povo com Jeová, purificou o templo, restaurou o culto, destruiu, queimou altares a outros deuses, celebrou a Páscoa tras siglos sem celebração. Hizo tantas coisas buenas que em 2 de Reis, capítulo 23, 25, nos disse: não hubo outro rei antes de ele que se convertesse a Jeová de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, conforme a toda a lei de Moisés, nem depois de ele nasceu outro igual. Era uma referência de bom rei. E Abacuque provavelmente viveu em los dias de esse reinado. O profeta está
así como buena parte de la nación, con el corazón lleno de esperanza, lleno de alegría, porque puede vislumbrar la prometida restauración de la nación. Ahora, quizá ahora, finalmente, Judá seguirá en los caminos del Señor y no se apartará jamás. Essa é a esperança que há no coração do profeta, tras ver anos tras anos de buenas coisas passando no reino. Pero, tras a morte de Josias, vem Joacás, que hizo lo malo a los ojos de Jeová. 3 meses depois, Joacim, outro rei malo que governou Judá por 11 anos. Abacuc agora é testigo de la completa decadência moral e espiritual del pueblo de Dios. Todo iba muy bien, pero ahora lo que há em Judá, em las palavras del profeta, é destrucción, violência por todas as partes, peleas, contendas, injusticias. La lei del Senhor sale torcida. Imagínate tú nessa situação. Imagínate tú en la piel de profeta. Não é só sua nação, é o pueblo de Deus. Eles estão avergonzando o nome de Jeová, su Deus. Imagina que tu conoces a Deus, conoces su lei, sabes que Deus é santo, que é um justo juez, pero vão passando os anos e o pueblo cada vez pior. A cada dia cresce mais a decadência no pecado. Assim que mais que natural que tu, conhecendo a Deus, assim como o profeta conhecia a Deus, empieza a questioná-lo. ¿Por que Deus não hace nada? ¿Por que Deus cruza os braços mientras su nación, que leva su nombre, se pudre en el pecado? E às vezes o que hace o profeta no versículo 12 do primeiro capítulo, que hemos leído na leitura congregacional, ele empieza questionando: hasta quando, ó Jeová, clamaré e não irás? E daré voces a ti a causa da violência e não salvarás. ¿Por que me haces ver iniquidade e haces que vea molestias? ¿Hasta quando, ó Jeová? ¿Hasta quando? ¿Hasta quando tanta tristeza, tanto dolor, tanta injustiça, tanto sofrimento? ¿Hasta quando clamaré e tu não oirás? ¿Hasta quando tu dejarás tu pueblo hacer lo que está haciendo, hacer todo este mal? Que ser o primeiro em arrojar la pedra, quem de nós outros nunca ha hecho o mesmo questionamento na vida? Não veo pedras. Bueno. Quem de nós outros, em algum momento de dificuldade, de aflicção, mientras vemos as injusticias desse mundo, não hacemos as mesmas perguntas? ¿Hasta quando? ¿Dónde está Deus? Quizá alguns de nós estamos fazendo os mesmos questionamentos agora mesmo. Eclesiastés, ao questionar, intenta buscar um sentido neste mundo e não lo encontra. Abacuc questiona a Deus, porque não aceita essa situação, porque quer entender o porquê. Por que está passando isso? Por que todo isso está passando? Todas as vezes que miramos as coisas a nosso alrededor, miramos as tristezas, as injusticias, o dolor, as enfermidades deste mundo, hacemos a mesma pergunta: ¿hasta quando, Jeová? ¿Hasta quando? Todo creyente tem esse desejo por la manifestação da justiça de Deus, não? E aí está de misericórdia, ¿dónde está tu justiça, Jeová? Questionamos porque vemos que algo é estropeado, a boa criação de nosso Senhor, e que essa realidade é confusa, sem sentido, é torcida, algo que não deveria ser. E hacemos como o profeta e questionamos a Deus, clamamos por sua justiça, porque conhecemos a nosso Senhor também. Sabemos que nosso Senhor é bueno, é justo, é santo.
porque as coisas são como são. Entendo que tu eres soberano, Deus. Entendo que tu eres o Deus de todo saber, pero por quê? Por quê? E é importante entendermos que não está mal hacer esses questionamentos muitas vezes. Outros homens han hecho el mismo nas Escrituras. Moisés, Job, Davi, Salomão, Jeremias, Abacu, Pablo, hasta Jesus. Deus mío, ¿por que me desamparaste? ¿Por que me has desamparado? Por la fé, nosso coração acepta algumas verdades incambiáveis, pero com nossos olhos não logramos compreender a realidade. E em meio de las dudas, de los questionamentos, buscamos respostas muitas vezes em nossas orações. Nos acercamos a Deus para tentar compreender sua vontade. Buscamos algo em sua palavra que pueda trazer resposta a nossos conflitos. Humildemente reconhecemos nossa limitação e confiamos em Deus, ensinamos nossa completa dependência hacia Ele, creyendo em Ele, creyendo que de alguma maneira Ele nos contestará. O profeta hace lo mesmo. Ora, Senhor, esperando por uma resposta. Pero uma vez mais, lo que passa muitas vezes é que tras dias, semanas de oração, nada cambia. Seguimos sem compreender o que passa. Seguimos sem uma resposta clara de Deus. O pior, assim como passou com o profeta, a resposta de Deus é terrível. É justamente o revés que ele esperava. Buscamos a resposta do Senhor e o Senhor hace justamente ao revés de lo que ele deseja. Deus contesta a Abacu, que disse que levantaria a los caldeus, a los babilônios, a los impíos, a los malos, para juzgar ao pueblo. Pero isso tem menos sentido aún. Versículo 5 do capítulo 1. Mirá entre as nações e vê e assombraos, porque harei uma obra em vossos dias. Harei uma obra em vossos dias que aun quando se os contare, não la creereis. Porque he aqui, eu levanto a los caldeus, nação cruel e pressurosa, que camina por la anchura de la tierra para possuir as moradas ajenas. Versículo 9 do capítulo 1. Toda ella vendrá la presa, el terror vá delante de ella, recorrerá cautivos como arena, escarnecerá los reyes, e de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza. Abacu orou. Pero Deus não reavivará a nação como ha hecho outras vezes no passado. Trará cautiverio para o povo. Deus não trará a paz, trará a guerra. Há momentos que oramos a Deus, abrimos nosso coração ao Senhor com toda a sinceridade que há dentro de nós e clamamos a Deus. Pero a segunda situação é pior que a primeira. Oramos por uma melhora laboral e nós quedamos sem emprego. Oramos por saúde, pero a enfermidade empeora. Oramos por prosperidade, pero mire o preço de los alquileres e de gás. Aí do mercado essa semana. Oramos por la vida, pero muitas vezes quem llama a nossa porta é a morte. Abacu orou a Deus e oyó lo que ele não queria ouvir. Se antes estava enfadado por el silêncio de Deus, tras sua resposta, o profeta está aún mais enfadado com Deus, aún mais decepcionado com Deus. Vemos isso na metade final do versículo 13 do primeiro capítulo. Porque vês a los menospreciadores e caias quando destrui el impío al más justo que ele. E haces que sean los homens como peces del mar, como réptiles que não têm quem los gobierne. O final do versículo 17. ¿No tendrá piedade de aniquilar nações continuamente? Los dejarás impunes? Seguirán destruyendo cruelmente as nações? Pero este homem
decepcionado com Deus, em meio de toda essa situação, quando vemos aqui no final do livro, parece outra persona. O profeta empieza o livro dizendo, hasta quando, ó Jeová, termina o livro, por exemplo, no versículo 16 do capítulo 3, dizendo, estarei quieto no dia de la angústia. Quietud. Como pode o homem que começou o livro questionando a Deus, decepcionando-se com Deus, terminar o livro quieto, tranquilo? O que é passado com ele? Eu quero isso para minha vida também. Qual é o seu secreto? Eu também necessito dessa tranquilidade em minhas lutas personais. E minhas lutas personais muitas vezes contra Deus. O versículo 16 do capítulo 3 empieza. Oí e se comoveram mis entranhas. Abacuque olhou a Deus. Em meio a suas dúvidas, em meio a seus questionamentos, em vez de ser como muitos, que a primeira decepção com Deus, na primeira expectativa frustrada, no primeiro desejo não realizado, muitos alejam-se de Deus, não vêm mais à igreja, não querem mais a comunhão com o povo de Deus, deixam de orar, deixam de ler as Escrituras e começam a buscar nas vanidades do mundo a satisfação para suas almas. Em vez de ser isso, Abacuque apresenta suas próprias angústias a Deus. Ele ouve a resposta de Deus tras sua primeira oração. E aunque não tenha gostado dessa resposta, sigue ali, apresentando suas queixas a Deus, abrindo seu coração em meio de suas dúvidas e de la confusão que está em sua mente, aferra-se aún mais a Deus. Em nenhum momento ele deixa de crer em Deus. Em nenhum momento ele deixa de crer na justiça de Deus, em la santidade, em sua soberania. Ele simplesmente não logra compreender os planos do Senhor. Lo primeiro é o primeiro. Em meio do sofrimento, devemos glorificar a Deus acercando-nos a Ele, aún creyendo em Ele, creyendo que solo Ele pode verdadeiramente consolar a nossos corações, que Ele é suficiente para nós outros hasta em los momentos de decepção. Mira como empieza o capítulo 2 do livro. Sobre mi guarda estarei e sobre la fortaleza afirmarei el pé. Velarei para ver o que se me dirá e que he de responder tocante a mi queja. Em meio do dolor, mantenga tu fé em Deus. Não há outro sítio para ir. Mantenga tu fé em Deus. Presentemos nossas ansiedades a Deus e tenhamos fé em lo que Ele mesmo ha revelado de si mesmo. Abacuque 2:4, el justo por su fé vivirá. Aunque com nossos olhos muitas vezes não logramos entender a realidade que nos rodeia, não há dúvidas em nossos corações. Se hemos sido justificados por Cristo, temos vida. Eu sou a ressurreição e a vida, ele que crê em mim, aunque esteja morto, vivirá. São promessas. Em meio às dúvidas, às incertidumbres, de sofrimento, acuérdate do Senhor, de suas promessas, de la obra redentora de Jesus. E de que um dia não haverá morte, não haverá llanto, nem clamor, nem dolor. Aferremos-nos em las palavras do Senhor, não em nossos sentimentos, desilusões, confusões. E no capítulo 2 do livro, Abacuque olhou a Deus, olhou da providência de Deus, olhou que Deus sigue em seu santo templo, sentado em seu trono e que governa todas as coisas, mesmo que todo pareça um caos.
Deus sigue entronizado. Abacuque olhou da promessa de vida para os justos e da promessa de justiça para com os impíos. O profeta olhou e se aferrou à palavra de Deus, às promessas de Deus. Hacemos o mesmo. Seguimos confiando em Deus, mesmo que todo esté mal. Conhecemos as promessas de Deus. Conhecemos o que Deus habla em sua palavra. Seguimos por la fé, sem retroceder, com a certeza de lo que se espera, la convicção de lo que não se vê. Agora o profeta sigue descrevendo as sensações que experimentou em ele ao ouvir a Deus. No capítulo 3, versículo 1, no versículo 16, oí e se comovieron mis entranhas, a la voz temblaram mis lábios, pudrição entrou em mis huesos e dentro de mim estremeci. Agora, Abacuque não mira mais as circunstâncias. Agora não são as circunstâncias ao redor do profeta que afetam suas emoções. Há algo que é mais poderoso para ele agora que as circunstâncias. E esse algo humilha esse homem, destrui a esse homem. Não logra mais controlar suas entranhas. Seus lábios e seu corpo temblam. Porque delante de Deus reconoce sua fragilidade. Siente a debilidade de seus huesos. Se antes as circunstâncias generaram todo esse descontrole emocional que levou Abacuque a questionar os hechos de Deus, agora o próprio Deus, por meio de sua palavra, por meio de sua revelação, misericordiosamente humilha a esse homem, para que suas emoções não sejam direcionadas mais por a situação da nação, sino por a presença do próprio Deus. Há momentos em los quais Deus trabalha em nossas vidas de la mesma maneira, para vaciar-nos de nós mesmos, para levar-nos a la completa ausência de orgulho. Humilha-nos para quitar de nós outros a autosseguridade, a autodependência, para que sejamos completamente dependentes de Ele, da misericórdia de Ele, de sua graça. Nós outros, pecadores, somos por demasiado orgulhosos. Tardamos muitas vezes em reconhecer nosso completo estado de humilhação delante da grandeza de Deus. Lo que estávamos falando hoje na escola bíblica. Não são poucas as vezes que, em meio dos problemas da vida, olvidamos de nossa dependência de Deus e creemos que podemos arreglar as coisas com nossos esforços, com nossa boa condição financeira, com nosso conhecimento. Há momentos em los que é necessário que sejamos humilhados, destruídos por Deus, para vaciar-nos completamente de nós mesmos, para que realmente aprendamos a confiar em nosso Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem seu estado, seu completo estado de pobreza espiritual delante deste Deus, sua completa dependência de Deus. Abacuque encontra-se em uma situação de que ele, mesmo sendo profeta da nação, não pode fazer nada mais, não pode fazer mais nada. Deus seguirá com seu plano. Plano que já está relatado em 2 de Reis 24:3. Certamente vino esto contra Judá por mandato de Jeová, para quitar-la de sua presença por os pecados de Manassés e por todo o que ele hizo. E nesse momento não há mais nada que Abacuque pueda fazer. Não há mais nada que pueda ser hecho para que Deus desista de seu plano. E nessa situação, quando não há mais nada em nossas mãos para cambiar as circunstâncias a nosso redor, só há uma coisa a ser hecha. Versículo 16, o final do versículo. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, quando suba al pueblo, el que lo invadirá com suas tropas. Si bien estaré
quieto. Esse quieto não é solo estar callado, ¿vale? Habló mucho el profeta, pero no quiere decir solo eso. Literalmente, lo que el profeta está diciendo es que esperará calmadamente por el día de la angustia. Estará calmado, estará descansando, estará tranquilo. Não está ignorando a situação. Sabe lo que viene e estará esperando por ela. Não sei se vosotros têm a dimensão de lo que iba a passar aqui. Muito pronto, os caldeus invadiriam a Judá. Muito pronto, uma grande desolação chegaria ao pueblo. Lo dudo que nessas situações eu estaria quieto, tranquilo, calmado. Por muito menos eu me desespero, por muito menos. Por coisas tão sencillas em minha vida e já estou descontrolado. Quando todas as coisas estão bem com nós outros, é fácil estar quieto, por supuesto, estar tranquilo. Eu confio em Deus. Hasta somos mais creyentes quando todo está bem. Venimos mais à igreja. Pero, e quando as coisas vão mal? E quando não há solução, não há mais. É possível estar quieto em meio dos sofrimentos da vida? Como é possível que o profeta estar quieto mientras espera por el dia de la angústia, el dia que os caldeus invadirão com suas tropas a Judá? No versículo 17, vemos que ele sabe muito bem os males que chegarão nesse dia de angústia. Não é que não sabe o que passará. Versículo 17, o profeta empieza hablando de los 3 árboles que são símbolo para a nação de Israel. Higuera no floresca, las vides sem frutos e falta o produto do olivo. Esses 3 árvores são a base da alimentação dos judeus. O olivo para a alimentação, com seus aceites, as uvas para os vinhos, e o vinho que era mesclado com água para poder beber-la. O higo também é alimento básico para eles. Ao mencionar então os 3 árboles que são a base da alimentação do povo, o profeta habla de uma profunda escassez. Um cenário onde não há o básico para a alimentação, para a sobrevivência. Não haverá alimento, não haverá água. Os caldeus levariam muitos cautivos, matariam muitos outros mais. E aqueles que sobrevivessem em Judá moririam de hambre ou de sede. Não é como plantar alguma coisa, porque como o texto nos habla, os labrados não darão mantenimentos. Tampouco haverá animais, nem para alimento, nem para proteção, nem para os sacrifícios no templo, porque e aquelas ovelhas seriam quitadas da amarrada e não haveria vacas em los corrales. Todo isso apontando para uma profunda escassez, uma situação economicamente terrível, uma situação onde a sociedade viveria em meio de hambre e a pobreza. Abacuque sabia de tudo isso, pero aún assim estaria quieto no dia da angústia. Qual é a fuente dessa tranquilidade? Que há de especial nesse homem? De onde sacar esta quietude, esta paz quase irracional que vemos aqui? Mas aún é possível nós, em los dias de hoje, em meio a nossas lutas, nossas dificuldades, tenhamos essa mesma quietude que ele tem? Sepamos o significado de estar calmado no dia da angústia? Versículo 18. Contudo, e glórias a Deus por cada contudo que há nas Escrituras. Se vemos no versículo 17, aunque a higuera não floresca, aunque não haya frutos em las vides, aunque falte produto del olivo, aunque os labrados não deem mantenimentos, aunque o cultivo seja escasso, aunque os caldeus venham, aunque os piores anos de nuestras vidas lleguen, o versículo 18 empieza com contudo. Sin embargo, todavia, incluso en estas terribles situaciones, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que palavras maravilhosas. Depois da crise,
traz o conflito com Deus. Depois que Abacuque chegou à situação limite de não haver mais nada que ele pudesse ser, é nesse momento que a verdadeira oração é produzida em seu coração. É nesse momento que ele deixa de mirar para as circunstâncias e vê Deus. Solo Deus. Reconoce quem Deus é. Agora, o conhecimento de quem é Deus não é só na compreensão teológica para um profeta que conhecia já alguma coisa de Deus, sino que é uma realidade. E essa realidade cambiou o interior desse homem. E agora ele não logra mais mirar a realidade com os mesmos olhos de antes. Todo conflito, todo sofrimento, todo dolor, todo isso muitas vezes serve para que deixemos de contemplar a nós mesmos, nossos hechos, nossas habilidades, nossos dones, as circunstâncias a nosso redor e contemplemos a Deus. Contemplemos ao Criador de los cielos, de la terra e Criador de nossa existência. Dá igual a situação, dá igual o que passará. Mi Deus é mais grande que as circunstâncias. Mis ojos han visto a Deus. Eu me alegrarei em Jeová e me gozarei en Deus de mi salvação. Hermanos, só lograremos compreender a realidade desta vida que vivimos se temos a revelação de Deus como as gafas para nossos olhos. Qualquer pessoa que necessite de gafas sabe se quitar não vê bem a realidade. Necessitamos de las gafas de Deus para entender o mundo, para compreender o mundo, para compreender o criado. Necessitamos do Criador para isso. Quantas pessoas, incluso cristianos, resumem a vida em base a suas experiências personais, em base ao limitado entendimento que nós outros, seres humanos, temos dessa realidade. Pessoas que perdem sentido da vida simplesmente porque as coisas não são como a elas lhes gostariam. Estão sem gafas. Confiam nos próprios olhos para ver esta vida. A correcta percepção da realidade não pode ser fruto de nosso coração. E algumas vezes é necessário passar por situações para que acordemos que Deus controla toda a realidade, que Ele é soberano, que nada escapa de seu controle e hasta o sofrimento tem um propósito em suas mãos. Mientras Abacuque escuchaba as respostas de Deus, ele se dá conta de que Deus, aunque pareça, nunca está de braços cruzados. Deus está realmente involucrado em los assuntos da humanidade, sempre actuará com sabedoria e com equidade. E isso cambia sua perspectiva de vida, cambia a visão do profeta. O profeta que empezou o livro abatido devido à realidade que o rodeava, termina o livro com a certeza de que um dia a justiça finalmente prevalecerá. Esta nova esperança nos leva a adorar a Deus. As circunstâncias difíceis já não são mais as coisas que determinam sua perspectiva com respeito a Deus, com respeito à vida. Agora, é o caráter confiável de Deus revelado. Agora são suas promessas o que determinam a maneira que Abacuque vê as circunstâncias. Se antes havia desespero, agora, depois de contemplar a Deus, há gozo. Há alegria. Todas as coisas, irmãos, todas as coisas ajudam bem a que seamos, ajudam a bem para que seamos hechos conforme a la imagem de Jesucristo. Todas as coisas que passam na vida do creyente, todas as coisas que passam com a vida do Hijo de Deus, que é amado por Deus, tem por objetivo hacer-nos crescer, madurar,
a ser de nós outros semelhantes a Cristo, el primogênito de muitos irmãos, e para que a glória seja dada a Ele. Esse é o secreto de Abacuque em meio de la quietude, de sua quietude em meio de la angústia, que não é tão secreto assim, está aqui. Não é por la fé decretar o fim de la angústia. Não é por la fé decretar a vitória em nome do Senhor Jesus. Tampouco é cruzar os braços e perder as esperanças. Estamos quietos quando alegramo-nos em Jeová. Estamos quietos quando nos gozamos no Deus de nossa salvação. A quietude vem quando Deus é todo para nós. Todo. Lo sé que as coisas quedarão difíceis, pero Deus é meu Deus Jeová, Ele Deus da aliança, aún sigue sendo digno de toda a confiança, mesmo em meio do sofrimento. Deus prometeu que o justo por sua fé viveria. Deus prometeu que castigaria o impío. Deus ha hecho grandes coisas em nossa história. Los tempos serão difíceis, pero lo sé que não é nosso fim. O povo de Deus vivirá. O verdadeiro Israel resistirá. E a igreja aguentará. Por supuesto que quando hablo de alegrar-se, mesmo em meio de dolor, não estou dizendo que devemos sentir prazer com o sofrimento. Ou que devemos reír de nossas desgraças como chiflados. Não. Ou menospreciar a la tristeza de la gente. A alegria de creyente é algo íntimo. É a alegria em algo que supera toda e qualquer tristeza nesse mundo. Podemos estar atribulados em todo, pero não angustiados. Em apuros, mas não desesperados. Perseguidos, mas não com a sensação de que estamos desamparados, abandonados de Deus. Derribados, pero não destruídos. Esta leve tribulação momentânea produz em nós outros cada vez mais excelente e eterno peso de glória, de modo que não mirando nos outros as coisas que se veem, sino as que não se veem, as eternas. Segundo aos Coríntios 4. No lo sé cuáles son tus luchas, tus decepciones, tus tristezas, pero las escrituras hablan y Dios habla a ti, hermano, no es el fin. Es momentâneo, es temporal. Há algo infinitamente melhor para mim, para ti, para a igreja, que miramos por fé, que antecipamos na vitória, que aunque não logremos ver com nossos olhos, nossos corações estão seguros, porque é verdadeira. Llena nos outros de gozo e alegria, porque essa vitória ha sido conquistada por Cristo na cruz, de modo que nele somos mais que vencedores. Irmãos, mientras passamos por dificuldades, mientras passamos por esta vida atribulada muitas vezes, mientras sentimos que estamos sendo vencidos por la tristeza, por el dolor, aunque la higuera não floresca, aunque nuestras vidas não deem frutos, aunque falte produto de olivo, alegra-te em Jeová, gózate en el Deus de nuestra salvação. Nuestro Deus nunca dejará de ser el ânimo e a alegria de su pueblo. Aunque todo el mundo esté en desespero, nuestros corazones, nuestro entendimiento estará guardado por la paz de Deus que sobrepuja todo entendimiento. Las circunstâncias cambian, las luchas pueden llegar sí, la muerte puede llamar a la casa del creyente, pero aún así, el Deus de nuestra salvación es nuestra fuente de eterna e infinita alegria e não se compara com as tristezas deste mundo. Essa é a alegria perpétua porque provém de um Deus que é eterno. Não depende do estado das coisas. A alegria é perfeita porque Deus é perfeito.
Não depende das circunstâncias, não depende de que governo está no poder agora, se há guerra no mundo, se falta gás, se a luz está cara, não depende de nada dessas coisas, depende única e exclusivamente do imutável Deus. As situações cambiam, a palavra permanece. Que Deus seja a fortaleza para su pueblo, que Deus seja nossa fortaleza. No versículo 19, vemos aqui, no capítulo 3, o profeta afirmar que Jeová é Senhor, é minha fortaleza, mi roca fuerte, mi protecção, mi refúgio em meio ao caos. ¿Dónde está nossa seguridade? ¿Dónde está tu seguridade, hermano? Qual é tu fortaleza? Trabalho, família, saúde, nossa casa, nosso coche, prosperidade financeira, viver aqui na Europa como um brasileiro. É aqui que está minha fortaleza. Todo isso pode ser bueno, mas ao mesmo tempo pode generar um falso sentimento, uma falsa sensação de segurança. Todo isso desaparece, mas Deus permanece. Solo Deus hace, como o profeta nos disse, hace mis pés como de las ciervas. As ciervas são animais capazes de mover-se rapidamente por terrenos rochosos, difíceis, e aún assim se movem de maneira segura, sem perder o equilíbrio, sem cair, sem herir-se. Deus é nosso sostém em meio de los terrenos difíceis desta vida, hermanos. Nosotros, los creyentes, devemos estar aún mais seguros de todas essas verdades que han sido experimentadas por el profeta. Aún mais. Mientras ele esperava por uma resposta de Deus, nós outros já la temos. A resposta de Deus ha venido para nós outros. Jesucristo, ele Deus encarnado, que viveu, morreu, ressuscitou, volverá para redimir su pueblo, volverá para redimir su criação. Já temos a resposta. Mientras Abacuque esperava por la justiça de Deus por causa do pecado del pueblo, em la cruz, Jesus recebe a justiça por nossos pecados, por nossa maldade, por nossa idolatria, para que nele probemos a misericórdia de Deus, para que por ele, el justo, por la fé, viva. Em la cruz, misericórdia e verdade se encontraram, la justiça e la paz se besaram. Cristo nos livrou do cautiveiro del pecado. Cristo nos livrou do dia de la angústia. Por causa das promessas hechas em Ele, nós outros, como pueblo de Deus, podemos estar quietos, alegrando-nos em Jeová, gozando-nos em Deus de nossa salvação, creyendo que al final Deus pondrá fim à maldade, juzgará os impíos e salvará su pueblo. Toda a ira, toda a disciplina de Deus que vendria por rodar, vendria a rodar por não cumprir as leis de Deus, por quebrantar o pacto com Deus, aponta para aquele que não só cumpriu todas as ordenanças, como também experimentou em si mesmo, em seu próprio corpo, a ira de Deus para livrar-nos. Jesús es la redención del pueblo y el juicio de los impíos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Al final de la história, estaremos com ele em la santa ciudad, em la nueva Jerusalém, que bajará desde el cielo, com sus vides, com sus olivos, com sus corrales llenos, el tabernáculo de Deus em meio de los hombres. Por isso, incluso em meio de muitas dificuldades e incertidumbres desta vida, hermanos, podemos estar quietos, regocijando-nos em Jeová, ele Deus é nossa salvação. Salvação lograda por meio de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Deus não abandonou seus propósitos. Ele permanece conosco, permanece incluso em las pruebas, incluso em las luchas. O inferno não pode tocar-nos, porque o Senhor Jesus é nossa fortaleza.
Por fim, para terminar esta predicação, minha irmã, se tu estás aqui passando por um momento de sofrimento, passando por algum momento de dor, pensando que Deus não vê seu dolor, que Deus não vê seu dolor, sua lágrima, sepa que Deus enviou seu Filho para, por meio de seu sofrimento em la cruz, garantizar que pronto acabará com nosso sofrimento. Nosso Deus conhece o sofrimento meu e tuyo. Ele mesmo sofreu. Deus arregla o problema de sofrimento por meio de seu próprio sofrimento. Quizá não encontremos sentido no sofrimento deste mundo, pero o próprio Deus experimentou. Não estou aqui para dizer-te que tu sofrimento não é nada e que por isso tu deves suportá-lo. Não estou aqui para dizer-te que tu sofrimento, que tu dolor é tão importante para Deus que Ele mesmo decidiu assumi-lo em la cruz. Que Deus vem sério no nosso sofrimento hasta o ponto de assumi-los. Tu não deves lutar contra tus tristezas. Jesus já venceu por nós outros. Nossa alegria, nosso contentamento, nossa paz deve estar em Ele, Deus de nossa salvação. Aí deve estar nosso coração, não nas circunstâncias da vida. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, te damos as graças por tão bendita palavra que temos aqui em nossas mãos, Deus. Te damos as graças por esse texto bíblico maravilhoso, Senhor. Te damos as graças porque, Senhor, Tu eres a fuente de nossa alegria. Tu eres o contentamento de Tu pueblo, Deus. Que encontremos gozo em Ti. Que em meio dos sofrimentos, das dificuldades desta vida, que aferremos-nos mais aún a Ti, Senhor. Tu eres nossa roca forte, Tu eres nossa fortaleza. Ajuda Tu pueblo, Deus, ajuda-nos em nome de Jesus. Ajuda-nos a passar por este mundo, reflejando Tu glória em todos os momentos, quer sejam os momentos felizes, quer sejam os momentos tristes. Que Tu nome seja conhecido em meio de Tu pueblo, Deus. Que reflejemos Sua glória em todas as circunstâncias. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos como povo Tuyo, como a novia de nosso Senhor. E prepara-nos, Deus, para a boda do Cordeiro. Prepara-nos para o dia que sabemos que não haverá mais llanto, nem lloro, nem lágrimas, nem dolor. Maranata, Senhor, Maranata. Prepara a Tua igreja para esse grandioso e glorioso dia. E que o mundo pueda ver Tu glória, Deus, em nome de Jesus. Amém.